Você está em casa. Amém. Gente, estou muito feliz, não apenas agora, mas desde quando recebi o convite para estar aqui junto nessa data tão especial de celebração de 7 anos. E o Eric resumiu muito bem toda essa história da igreja e faço dele também as minhas palavras. Desde quando o João falou comigo do aniversário, já passou um filme na minha cabeça de tudo aquilo que vivemos. Depois o pastor João postou uma foto, né, do antes, né? Primeiro você começa, depois Deus melhora. E todo mundo lá, e Deus melhorou demais, gente. Deus melhorou muito. Então, melhoramos, né? Então, graças a Deus, Deus tem agido, essa igreja tem sido maravilhosa. A gente celebra cada vez que encontra amigos aqui e que testemunham o que Deus está fazendo nesse lugar. Isso é muito legal, ver os frutos. Só o fato de toda vez que a gente vir aqui, a gente ter que se apresentar novamente, é sinal que a igreja tem gerado frutos. Isso é muito especial. Eu estou aqui com a minha esposa. Fica de pé aí, amor. Está aqui também com a gente. Eu tenho também 2 filhos, né? A Bianca nasceu quando a gente ainda estava aqui, que foi na pandemia, né? Ainda estávamos aqui em Santa Felicidade. E o Rafael também, que nasceu depois. Hoje eles estão com os avós. Amanhã à noite a gente vai tentar vir, e aí vamos vir com a família completa. Amém? Gente, eu estou vendo vários amigos aqui, eu quero dar um abraço em cada um, tá? Depois, no final, não vou citar o nome de ninguém, porque eu vou esquecer um monte, mas depois a gente vai estar junto, tá? Abra sua Bíblia, então, no Evangelho de Marcos. Esse é o texto ponto de partida para aquilo que Deus colocou no meu coração para estarmos refletindo nessa noite. Marcos 6, a partir do versículo 1, é um ponto de partida porque eu vou usar outros textos também aqui nessa mensagem. A mensagem vai ser mais temática, mas você vai entender tudo, é dentro de um único assunto e a gente vai construir essa ideia até o final. Então pode ficar tranquilo que mesmo usando muitos textos, você vai entender a didática do sermão, tá? Então Marcos 6, o tema que a gente vai falar hoje é ambientes de revelação. Amém? Então, Marcos 6 diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Amém? Então, esse é o texto que nós vamos refletir para falar sobre ambientes de revelação. E para a gente entender esse início e o que esse texto nos ensina sobre esse assunto, eu quero contar primeiramente a você uma experiência. Uma vez, alguns anos atrás, eu sou natural do Rio de Janeiro, tá? Embora já me ache curitibano, porque já estou há 15 anos aqui, né? 5 anos como missionário itinerante e 10 anos já que eu estou na Alameda. Eu sou do Rio, e nas férias, né, eu, a minha esposa, nós sempre viajávamos porque a minha família é toda do Rio. E uma vez eu estava voltando, então a gente pegou ali a Dutra, e a gente estava chegando ali perto de São Paulo. Quando estávamos chegando ali,
eu olhei para o ponteiro, né, do combustível e a gente tinha mais ou menos 1/4 do tanque. E o GPS estava apontando que se eu passasse pelo Tietê, pelo centro de São Paulo, estava muito trânsito. A gente ia gastar muito tempo. E ele estava dando um caminho passando pelo Rodoanel, que é um lugar que eu nunca tinha passado. E aí eu olhei para aquele ponteiro, eu falei, cara, eu preciso abastecer. Mas, se eu vou reto e entro em São Paulo, eu corro o risco de ficar preso ali no trânsito, vou abastecer, mas depois para sair vai ser complicado e eu vou perder muito tempo da viagem. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse desvio, primeiro posto que aparecer, eu abasteço. Aí eu vou, faço o contorno, eu e a Jaqueline, e a gente anda, a gente não vem o posto, e aí começa a descer o ponteiro, eu, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Gente, não chegou nenhum posto de gasolina. O carro ficou na reserva, eu tive que parar, aí pedir informação a alguém. Cara, se eu for reto, quando que vai chegar o posto? E a pessoa falou, olha, você vai ter que andar muito para chegar a esse posto. E eu falei assim, cara, não vai dar. E aí a gente parou, entrou na cidade, primeiro posto que apareceu na frente, pode colocar aí o que tiver, a qualidade do combustível, não importa. O preço que está vendendo o combustível, não importa. Porque, gente, na hora da escassez, não tem o que fazer, é o que tem. E aí, eu aprendi uma lição. 1/4 do tanque não dá para deixar chegar. Eu achei que eu tinha aprendido a lição. Mas sabe o que aconteceu? Um tempo depois, eu viajei para o Rio Grande do Sul com o pastor Sebastião. A gente foi ministrar lá na igreja do pastor Raimo, em 3 de maio, e quem já foi lá sabe que lá é tão distante. E aí, eu já esperto, né, agora já sei. Na volta, eu que estava dirigindo, deu metade do tanque, meio tanque. Já falei com o pastor, já vamos procurar um lugar para abastecer. Gente, nós andamos mais de 200 quilômetros. Não tinha posto naquele lugar. O carro entrou na reserva. E aí o que faz? A mesma coisa. Eu saio da cidade, saio da principal, entro na cidade, o primeiro posto que parou foi aquele, não tinha um combustível que a gente queria, e aí vai o combustível que tem. Porque no tempo da escassez não adianta, é o que tem. Agora eu quero perguntar algo para você. Aonde foi o meu erro? O meu erro foi sair da avenida principal quando o carro entrou na reserva? Não foi, né? Porque a outra opção era o carro parar. O meu erro foi aceitar o combustível que tinha com o preço que tinha? Também não foi. Porque era isso ou eu não podia andar mais, tinha que parar o carro. Então, aonde foi o meu erro? Aonde eu aprendi a lição? O meu erro foi achar que 1/4 do tanque era o suficiente. O meu erro foi achar que 50%, que era metade do tanque, era suficiente para eu chegar no meu destino. E não era. E eu peguei essa lição do carro de uma viagem e eu apliquei isso à minha vida espiritual. Porque sabe o que muitas vezes age nas nossas vidas contra esse mais de Deus? Que nós declaramos aqui, que o Eric falou, olha, Deus ainda tem mais para frente. Que bom que já celebramos esses 7 anos. Que bom que Deus já tem feito maravilhas. Mas sabe qual que é o grande inimigo de um avivamento de novo de Deus? Não é a escassez. Porque quando Deus não está fazendo nada, na época do pó, na época da pandemia, a gente o quê? A gente se mobiliza, a gente faz, a gente sabe que Deus quer transformar aquela realidade. Agora, o grande problema é quando nós já estamos vivendo alguma coisa. Quando as coisas já começaram a encher. Quando Deus já está fazendo a obra, quando Deus já está colocando a mão. E o risco que nós corremos é de achar que aquilo que Deus já está fazendo e já fez é o suficiente para chegarmos ao destino que Ele tem, quando na verdade
para o que Ele quer, que é infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Deus quer que a gente esteja totalmente cheio. Deus quer que estejamos totalmente transbordantes da presença dEle. Então, que bom que Deus está fazendo até aqui, mas o nosso coração precisa ser de que Deus tem muito mais, para que não possamos correr o risco de pararmos no meio do caminho e aceitar algo de um nível muito inferior àquilo que Deus preparou. E o texto que nós lemos mostra isso. O texto que nós lemos mostra uma realidade de pessoas que tiveram a oportunidade de receber algo de Jesus. O texto que nós lemos diz que Jesus foi até aquele lugar. E quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam ficavam admirados. Ou seja, Jesus foi até esse povo. E aonde Jesus ia, Jesus carregava algo. Aonde Jesus ia, ele transformava aquele ambiente. Mas o texto que nós lemos mostra que, ao invés de eles viverem prodígios, maravilhas, esse infinitamente mais de Deus, o texto vai dizer que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto curar alguns enfermos. Em outras versões ou em um outro evangelho, vai dizer que Jesus fez poucos milagres, exceto alguns de misericórdia. Sabe o que eu fico pensando quando eu leio esse texto? Cara, quanto é pouco milagre? Quanto é alguns milagres? Você já parou para pensar isso? Vamos usar aqui um exemplo. Você foi no culto. Você foi num culto, foi um lugar que você nunca tinha ido. Poucos milagres tem que ser mais do que um. E aí, levanta uma pessoa, levanta da cadeira de roda e uma pessoa é curada de câncer. Qual o testemunho que você daria desse culto? Você ia falar assim, não aconteceu nada lá. É assim? Você ia chegar como? Cara, o culto foi uma bênção. Deus agiu. Jesus visitou a gente naquele lugar. Uma pessoa foi curada de câncer. Jesus agiu com milagres naquele lugar. Porque se Jesus agiu com milagre, como que vai ser pouco? Ou seja, eles viveram alguma coisa, mas o que Jesus queria era algo além. Às vezes a gente precisa o quê? Entender qual que é a nossa expectativa em relação àquilo que Jesus quer fazer. Se está alinhada com aquilo que Ele deseja para os ambientes que nós estamos. Porque embora a gente vê uma realidade que para nós seria o auge, seria o sobrenatural de Deus, Jesus está falando, olha, isso aqui não é nada perto daquilo que eu gostaria de fazer. Isso aqui não é nada perto daquilo que eu preparei para vocês. E o motivo disso é que eu encontrei em vocês uma incredulidade. E para a gente conseguir entender isso, por que Jesus achou pouco que aconteceu naquele lugar, pouco diante de algo que para nós é muito, a gente precisa entender então quais são os tipos de incredulidade. Porque existe uma incredulidade, por exemplo, quando missionários, eles viajavam, eles foram em fronteiras que o evangelho nunca tinha sido pregado, e eles chegavam lá e falavam assim, olha, você crê em Jesus? E a pessoa falava, eu nunca nem ouvi falar nesse nome. E eles tinham que ensinar toda a história de Jesus, toda a boa notícia do evangelho. Aquelas pessoas eram incrédulas? Sim, mas eram incrédulas pelo fator desconhecido. Esse tipo de incredulidade não é a incredulidade desses homens. Sabe por quê? A incredulidade desses homens estava justamente no fato deles conhecerem. Não foi o que eles disseram? Jesus ensinou, Jesus agiu ali naquele lugar, e eles disseram assim, Jesus?
A gente conhece Jesus. Jesus é o filho do Zezinho ali da carpintaria. Poxa, eu estudei com Jesus. Ah, não, Jesus eu peguei ele no colo. Eu lembro que eu ajudava a Maria. No começo ali, né? Estava aprendendo ainda a cuidar de bebê. Então, eles estavam o quê? Acostumados com Jesus. Então, a gente sabe que o fator desconhecido não foi um problema para eles. Eles conheciam os passos de Jesus. Jesus era alguém familiar. Segundo tipo de incredulidade que a gente pode pensar é aquela incredulidade do milagre. Sabe aquela que a gente fala assim, olha, para que uma pessoa seja curada, o que precisa? Precisa de fé de quem ora e fé de quem está recebendo. Então, porque a fé ativa o milagre. É assim que a gente ouve, é assim que a gente aprende. Esse também não era o motivo, não era essa essência da incredulidade deles. Por quê? Porque Jesus já tinha feito o milagre. O texto é claro, Jesus ensinou e Jesus fez milagre. Então, eles não tinham um fator desconhecido, eles não tinham a ausência de milagre, a ausência de sobrenatural. O milagre aconteceu na frente deles. Então, qual que era a incredulidade deles? A incredulidade deles foi porque uniu Jesus, alguém que era comum, alguém que eles estavam familiarizados, fazendo algo extraordinário, que os olhos deles estavam vendo extraordinário. E quando uniu essas coisas, eles tinham que reconhecer que aquele Jesus que era comum, aquele Jesus que eles já conheciam, aquele Jesus que eles estavam acostumados, era alguém muito maior do que eles pensavam. E por isso, eles se escandalizaram. Então não foi falta de milagre, não foi falta de sobrenatural, foi o fato de eles já estarem vivendo alguma coisa, de eles já estarem acostumados. E agora, eles não conseguiram reagir a alguém que era comum, fazendo algo muito além do que eles imaginavam. E aí, mesmo que houve milagre, Jesus diz que é pouco. Por quê? Porque quando nós vemos, muitas vezes na Bíblia, em outros locais, Jesus cura uma pessoa, e aquilo é tratado como algo extraordinário, porque há uma revelação de quem Jesus é. Pouco milagre é quando o milagre é de misericórdia. A Bíblia é clara, enquanto a Bíblia chama alguns milagres de sinais e prodígios, a gente vê claramente no texto chamando que esse milagre foi movido pela misericórdia de Jesus. Apenas porque a pessoa estava doente, por causa da compaixão, ele agiu. Mas é pouco, porque nessa ocasião, nesse ambiente, Jesus não revelou quem ele era. Eu faço milagres de misericórdia, mas a revelação que eu tenho para entregar, essa vocês não vão receber, porque esse ambiente é um ambiente de incredulidade. Mais uma coisa que a gente vê que testifica isso, é que qual é a frase que Jesus usa? Só em sua própria casa que um profeta não tem honra. O profeta ele não precisa necessariamente fazer milagre, mas um profeta ele precisa necessariamente revelar quem Jesus é. Revelar um nível maior de quem Deus é. Consegue entender isso? Nós estamos falando sobre ambiente de revelação. E nós já vimos um ambiente onde Jesus não pôde se revelar, embora ele tenha feito milagres. Agora abre Marcos 2, que é o segundo ambiente que nós vamos falar. O primeiro ambiente foi uma sinagoga, tá? Agora nós vamos para um segundo ambiente, que é uma casa. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar
que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia nem lugar junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Preste atenção. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Aqui nós vemos um ambiente diferente. E eu quero mostrar, através desse texto, através de alguns detalhes aqui, como funciona a construção de um ambiente de revelação. Você conhece essa história. O detalhe aqui, que eu quero pegar com você, está no versículo 5, que diz assim: vendo a fé que eles tinham. No anterior, Jesus viu incredulidade. Agora, Jesus viu fé, pelo menos na vida daqueles homens que estavam junto com o paralítico. Jesus diz: filho, os seus pecados estão perdoados. Não podia estar diferente aqui? Porque a necessidade narrada não era do paralítico ser curado. Podia estar escrito assim: olha, vendo a fé deles, Jesus curou o paralítico. Mas não é isso que está escrito. Vendo a fé daqueles homens, Jesus começa a provocar um ambiente onde ele vai revelar quem ele é. Vendo a fé daquele homem, Jesus diz: olha, os seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque Jesus sabia que só Deus podia perdoar pecados. Então, quando Jesus enxerga um ambiente de fé, é um ambiente, é o solo fértil para que ele comece a revelar algo a mais, algo além do que aquelas pessoas daquele ambiente conhecem sobre ele mesmo. E aí Jesus diz: olha, perdoados estão os seus pecados. E quando aumenta o nível da revelação, a incredulidade dos corações também é exposta. E Jesus conhecia o coração daqueles homens que estavam assim: olha, quem é esse? Quem é esse que pensa? Quem que ele pensa que é? Para perdoar pecados, só Deus pode fazer isso. E o que o texto vai dizer é que Jesus cura aquele homem. Ele manda aquele homem levantar, ir para a sua casa, para provar que ele é Deus. Para provar que ele é o Filho de Deus. Sabe como eu vejo isso? Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro do olheiro. O olheiro, sabe, da casa do olheiro, aquele que forma o vaso. Porque o olheiro, ele é assim, ele, com a mão esquerda, ele molda o vaso por dentro. É o que Jesus está fazendo. Vendo a fé daqueles homens, perdoados estão os seus pecados, mão esquerda, vaso por dentro. É o agir de Deus no coração. É o agir de Deus salvando, transformando. Jesus começa com aquele homem como um olheiro que forma o vaso por dentro. E aí as pessoas do lado de fora começam a dizer assim: não, começam a pensar, a raciocinar: não, ele não pode fazer isso. Não,
Ele não é o olheiro. Não, esse aí é só o filho de José. Aí o que Jesus faz? Mão direita, vaso por fora. Pega a tua maca e vá para a tua casa. Se vocês não acreditam que eu sou olheiro e eu transformo o vaso por dentro, então eu transformo o vaso do lado de fora, para que vocês reconheçam que eu sou Deus e tenho autoridade para transformar do lado de dentro. Há uma revelação que Jesus quer entregar, porque Ele enxergou naquele lugar, na vida daqueles homens, um ambiente para se revelar, um ambiente para aumentar o nível de revelação. E a gente vê em toda a Bíblia que os milagres que Jesus faz é sempre sobre isso, que as pessoas que receberam maior nível de revelação eram as pessoas que tinham uma fome maior por estar perto de Jesus, por seguir ao seu mestre. A gente vê isso, por exemplo, na vida de Pedro, que é alguém que a gente muitas vezes critica pelos erros, pela impulsividade, por ter negado a Jesus, mas Pedro nos revela um terceiro ambiente, que é o ambiente do barco. Pedro está no barco com outros discípulos e daqui a pouco ele vê quem? Ele vê alguém que no começo eles acham que é o fantasma, que está andando sobre as águas. A gente julga, mas assim, eu não sei se eu reagiria diferente. Imagina você está pescando, o barco balançando, tudo escuro, daqui a pouco você vê alguém assim andando sobre as águas. Gente, se a gente for pensar a realidade mesmo, a coisa não era fácil. O que Pedro diz para Jesus? Ele fala o quê? Ele pede assim: olha, Jesus, se você tem poder mesmo para andar sobre as águas, faz com que eu ande sobre as águas também. Foi isso que ele disse? Não foi isso que Pedro disse. O que Pedro diz foi: se és tu mesmo. É o se, ó. Lembra? Faz-me ir até você, andando sobre as águas. O que Pedro pede a Jesus não é prioritariamente para andar sobre as águas. O que Pedro pede a Jesus é: confirma que és tu, me fazendo ir até você. E o meio para que isso aconteça é andando sobre as águas. O que Pedro queria é chegar mais perto de Jesus. O que Pedro queria era ter certeza que era Jesus mesmo. O andar sobre as águas era apenas o caminho, era apenas o processo, era apenas o meio para que ele chegasse mais perto de Jesus. Sabe? E muitas vezes a gente vê esse texto e a gente fala, eu talvez já tenha falado isso, que naquele dia lá no mar, só 2 pessoas podiam voltar para casa dizendo que andaram sobre as águas. E isso é algo sim fantástico, mas o principal testemunho na vida de Pedro não é que ele andou sobre as águas. Talvez o principal testemunho na vida de Pedro é que Jesus poderia falar: de todos que estavam no barco, Pedro foi o único que saiu da zona de conforto e decidiu andar sobre as águas para chegar mais perto de mim. Esse é o principal testemunho, porque se a gente for pensar em andar sobre as águas, vamos contextualizar. Andar sobre as águas ser o mover sobrenatural, o viver milagres, o viver coisas inexplicáveis com o Senhor. Quando a gente olha para a igreja, para a história da igreja, para a história das lideranças, a gente vê muitos homens que andaram sobre as águas, mas não andaram na direção de Jesus. Andaram sobre as águas, ficaram dando volta no barco, andaram na direção contrária a Jesus. E aí o que aconteceu? O vento sopra para todo mundo. A água balança para todo mundo.
o dia da tentação vem, o dia mau vem, o dia do diagnóstico ruim vem, o dia da pressão ministerial vem. E o que acontece é que muitos homens que estavam andando sobre as águas afundaram. Muitos perderam o ministério, muitos perderam a família, porque quando estavam andando sobre as águas, quando estavam vendo mover, quando Deus estava fazendo, quando estavam tendo resultados, estavam andando para longe de Jesus. E aí quando começaram a cair, não tinha ninguém. Pedro não. Pedro, ele caminha na direção de Jesus. Ele está andando sobre as águas, mas o principal é chegar no Mestre. Veio o dia da dúvida, como eu e você temos. Veio o dia da incerteza. Veio o dia que ficou difícil, que muitas vezes a fé, que no momento estava grande para começar, agora parece que está pequena. Mas aqueles que não andam apenas sobre as águas, mas andam na direção de Jesus, experimentam algo, que no dia que a sua fé falha, o amor está na sua frente, e Ele te estende a mão, e Ele fala: meu filho, vem comigo, a sua fé é pequena, mas o meu amor é grande, vamos continuar, vamos avançar, porque você errou agora, mas o que eu tenho para a sua vida é muito mais. Esse é um ambiente onde Jesus se revela. Porque a Bíblia diz que muitos viverão milagres, muitos vão viver curas, muitos vão ver demônios serem expulsos. Mas vão chegar naquele dia, e porque eles andaram sobre as águas para longe de Jesus, Jesus vai falar assim: olha, se afaste de mim, eu não conheço vocês. Agora, sabe o que a Bíblia também diz? Que quando Jesus envia os seus discípulos nos vilarejos, e lá tem mover de cura, tem mover sobrenatural de todo tipo. Eles chegam celebrando, olha, até os demônios nos obedeciam. Sabe o que Jesus diz? Eu vou dar um motivo a vocês maior, para vocês celebrarem. Celebrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Vocês não são conhecidos apenas na terra, mas vocês são conhecidos lá no céu. Aleluia! A gente vê que Pedro alcançou esse lugar. Sabe por quê? Em Mateus 16, quando Jesus pergunta: olha, quem o povo diz que eu sou? Um diz que é um profeta, outro diz que é Jeremias. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é que Jesus elogia em Pedro? Foi a resposta dele? Não foi a resposta dele. Jesus elogia a forma que Pedro recebeu aquela revelação. Jesus não fala assim: tá certa a resposta. Não. Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu próprio Pai que está no céu. Ele acessou um lugar de revelação que é apenas para os mais íntimos. E aí Jesus diz: e tu és Pedro, eu te conheço, você não é um estranho, você é meu íntimo. Um ambiente de revelação é esse. É um ambiente onde Jesus olha para nós, Ele não vê uma multidão, mas Ele vê o Tiago, Ele vê a Amanda, Ele vê a Ana, Ele vê o Pedro, Ele vê o João, Ele vê o Johnny, Ele vê o Emerson. Ele vê cada um, por quê? Porque Ele nos conhece pelo nome. Porque Ele encontrou os nossos corações. E muitas vezes a gente fica como se fosse dois caminhos diferentes. Olha, mas então, se eu vivendo o milagre, aquilo pode ser pouco, então eu tenho que parar de viver
uma vida de milagre, buscar o sobrenatural e buscar apenas uma vida de devoção, uma vida de leitura bíblica, uma vida de jejum, uma vida de busca, uma vida que aponta para Jesus, parece que eu tenho que escolher 2 caminhos. Mas o que a Bíblia diz é que não há 2 caminhos, só existe um caminho, o caminho que aponta para Jesus. E a partir do momento que eu caminho na direção de Jesus, os sinais fazem o quê? E os sinais acompanharão aqueles que creem. A Bíblia diz que, conforme os discípulos pregavam a palavra, Jesus confirmava o que eles viviam através de milagres. Ou seja, onde já há uma revelação, Deus age também com milagre. Então a gente viu até agora 3 ambientes. A gente viu a sinagoga, a gente viu uma casa onde Jesus viu fé e se revelou. A gente viu um barco aonde Pedro sai e começa a andar sobre as águas. E Jesus também se revelou a ele. Agora a questão é, o que faz de fato um ambiente se tornar favorável para que Jesus se revele? A gente fala tanto sobre ambientes favoráveis. O que de fato faz um ambiente favorável? A manifestação de Deus, a revelação de quem Ele é. Porque algo que eu não acredito é que exista uma geografia preferida por Deus. Eu não acredito que exista uma geografia favorável. Eu acredito que todas as vezes que Deus age numa geografia, num lugar ou num ambiente, não é por causa da geografia. Eu creio que é por causa de corações favoráveis que estão dentro de um ambiente. De maneira que um lugar que Deus está agindo, a gente vê o mover, a gente fala, cara, esse ambiente está tomado. Se todo mundo sair daquele lugar e ficar só o prédio, aquele ambiente deixa de ser favorável. E aonde aquelas pessoas estão, é que o ambiente passa a ser favorável à manifestação. Para a gente entender isso um pouco melhor, vamos pensar o que é um ambiente, tá? Um ambiente, ele é um espaço geográfico, ele é um espaço. Então aqui é um ambiente, a salinha é um ambiente, o estacionamento é um ambiente diferente. Então a geografia é uma parte do ambiente, tá? Segunda coisa, propósito social, tá? Então aqui é um culto. Então o propósito social é a liturgia do culto. Está tudo organizado para a gente cultuar. Vou dar um exemplo. Se a gente tira todas essas cadeiras, coloca uma rede de vôlei ali no meio, 6 para lá, 6 para cá, mudou o propósito social. A mesma geografia com propósito social totalmente diferente. Virou um ginásio de vôlei. Beleza? E tem aquilo também no ambiente que a gente chama de atmosfera. Que a gente chama de... é o clima do local, sabe? Que é uma parte mais subjetiva do ambiente. Que pode ser influenciado pela parte emocional, a parte mental, que tem a ver com as memórias, tem a ver também espiritualmente. Então, por exemplo, você passou por 3 entrevistas de emprego que foram muito tensas. A pessoa te pressionou, foi grossa com você. E aí, um outro entrevistador, ele passou por 3 entrevistas maravilhosas. Foi muito boa, teve contratação, saíram dali rindo. Cada um teve essas 3. Aí vocês se encontram no mesmo espaço geográfico, dentro de um escritório, com o mesmo propósito social, mas vocês 2 vão estar com a mesma atmosfera? Não vão. Porque para aquele que foi entrevistado e passou por pressão, chateação, o ambiente vai estar pesado. Um ambiente pesado. Agora, para aquele que teve sucesso nas suas últimas, ele vai estar leve. O ambiente vai estar diferente.
Isso tem a ver com, às vezes você passa uma reunião complicada, você chega em casa, está com a atmosfera ruim. E espiritualmente falando também. Às vezes é possível que uma pessoa ela está mais sensível a agir do Espírito Santo no local e a outra pessoa está uma geladeira, parece. É ou não é? É uma parte subjetiva do ambiente. O que é um ambiente favorável? É quando Deus encontra um coração tão favorável que o derramar dele na vida daquela pessoa é capaz de transformar a geografia, o propósito social e a atmosfera. Pastor, mostre isso na Bíblia. Eu vou mostrar. É o quarto ambiente. Paulo e Silas na prisão, Atos 16. Geografia. Uma prisão, pior lugar da prisão. Estudiosos dizem que eles faziam as fezes, as urinas ali no local. Geografia terrível. Propósito social. Uma prisão. Precisa de mais alguma coisa? Uma prisão, um propósito. Estar preso. Não preciso falar mais nada. Atmosfera de prisão. Eles tinham sido terrivelmente açoitados. Você já foi num presídio alguma vez? Você sabe como é a atmosfera das pessoas ali naquele lugar, que às vezes você chega de um jeito e você é afetado pela atmosfera do lugar. Imagine eles nessa situação, tendo sido açoitados. Então o que a gente vê aqui? A geografia era desfavorável. O propósito social, desfavorável também. A atmosfera, totalmente desfavorável. Mas à meia-noite, o que Deus encontrou? Corações favoráveis para um ambiente de revelação. Deus encontra naquele lugar um ambiente favorável. E o que começa a acontecer com a geografia? De repente, bum, as cadeias começam a cair. Mudou. A estrutura daquele lugar já começa a ser afetada. Propósito social muda também, porque agora virou um culto. É ou não é? Tem louvor, tem oração e tem palavra. É o quê? E ainda tem outro fator, porque acenderam a luz na hora da palavra. Então louvor e oração. Brincadeira, tá, gente? Louvor, oração, luz apagada, e na hora da palavra acende. E a atmosfera daquele lugar é contagiada, porque enquanto eles oravam e cantavam, aqueles iam ouvindo. E aí quando cai, os outros presos podiam falar assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Caiu, Paulo e Silas podem ficar aí, mas eu vou sair fora. Mas não. Estamos todos nós aqui, porque havia outra atmosfera naquele lugar. Mas a experiência ele já tinha tido. Paulo podia sair correndo dali e sair dando palestra de motivação. Dar o testemunho. Toda igreja ia querer o testemunho de Paulo que foi liberto da prisão. É ou não é? Eu fui preso, mas eu estava lá na prisão. E agora Jesus agiu, derrubou todas as cadeias. E agora a minha vitória tem sabor de mel. Ele poderia fazer isso. Mas se ele fizesse isso, seria uma história de superação. Paulo não queria uma história de superação. A história que Paulo construiu com Jesus era uma história de revelação. E é por isso que ele fica naquele lugar. E ele diz para aquele homem, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E uma família é transformada, porque naquele ambiente desfavorável, Deus encontrou corações favoráveis. Vai ser assim na sua casa em nome de Jesus. Vai ser assim na sua faculdade. Vai ser assim na sua célula.
Não importa o que está acontecendo, não importa a atmosfera que as pessoas possam falar, nossa, esse lugar é muito difícil, no meu trabalho é muito difícil, na minha família, porque com meu pai, porque com meu filho, não importa a dificuldade do ambiente, se Deus encontrar o teu coração favorável, a manifestação dele através da tua vida supera o nível de qualquer coisa que seja desfavorável. Porque aqueles que conhecem a Jesus têm uma autoridade que nem as portas do inferno são capazes de prevalecer. É esse nível além que Jesus quer nos levar. Só que muitas vezes a gente não vive esse de repente, porque a gente acha que o de repente ele é de surpresa. Mas ele não é de surpresa. O de repente vem para aqueles que estão esperando, para aqueles que estão aguardando, para aqueles que estão construindo. A gente pode falar que o fogo lá em Elias saiu de repente do céu e chegou, mas Elias já tinha construído o altar. A Bíblia narra que foi de repente, que a cadeia começou a tremer e caiu tudo. Mas antes do milagre, já tinham 2 corações ali construindo esse ambiente. É assim nas nossas casas. Quando você pede pizza, lá, toda moto que passa você ouve. Você nunca ouve moto. Sempre passa moto e sempre buzina. Mas o dia que você pede, você ouve toda a moto que passa. Você passou, eu acho que é aqui, hein? Por quê? Porque nos outros dias você não estava com fome. Agora, quando nós temos fome, os nossos ouvidos ficam mais sensíveis. Quantos estão entendendo? É essa fome que constrói um ambiente de revelação, onde o milagre age não para nos alimentar, mas para nos autorizar. Mas o que nos alimenta de verdade é uma revelação maior de quem Jesus é. Gente, essa palavra é para mim. Essa palavra não é para quem está na escassez. Essa palavra sabe para quem é? É para quem já está tendo experiência com Jesus. É para todos nós sim, é para quem está começando e para quem já tem anos de caminhada. Mas eu digo para você que quem já tem experiência com o Espírito Santo, porque na nossa caminhada é assim, a gente chega na igreja e a gente não pode ajudar com nada. A gente é cuidado, a gente é abençoado, é investido em nossas vidas. Eu vivi esse processo também. Pastor João e a Débora cuidaram muito. Pastora Débora cuidaram muito de mim e a Jaqueline. Aí um dia a gente começa o quê? A ser útil também. A gente começa a conseguir abençoar outras pessoas, a gente tem experiência com Deus. Só que é nesse momento que é mais perigoso. É quando Deus já está 7 anos fazendo muito. É quando eu era ninguém e agora as pessoas já me conhecem. Eu responsável pela área tal. Sabe? E aí a gente vai para o culto. A gente é a cobertura espiritual. Não, eu sou o tio do culto. A gente é a cobertura espiritual. E a gente acha que a gente está protegendo um ambiente para que as pessoas queimem por Jesus. E deixamos de ser a própria lenha que queima. Porque a gente acha que a gente está em uma outra fase agora. Sabe, eu não me desviei. Eu continuo vendo o agir de Deus, mas aos poucos essa incredulidade vai tomando conta do meu coração. E eu não estou mais apto a como antes, a como no primeiro amor, ser o coração favorável que constrói o ambiente da revelação. Nós falamos 4 ambientes. Sabe o que eles têm em comum? Todos os ambientes que eu citei aqui teve milagre, teve sobrenatural. Agora, qual ambiente era mais favorável para Jesus se revelar? O de Paulo era a prisão. O de Pedro era o barco balançando ali no meio da tempestade. O dos paralíticos com os amigos era uma casa cheia de gente que tiveram que quebrar o teto para entrar. E o do primeiro texto que eu li era o quê? Uma sinagoga. No lugar mais favorável, que era a sinagoga, foi o único lugar que Jesus não pôde se revelar.
E não era porque não conheciam a Jesus, é porque estavam acostumados demais com o que já tinham vivido com Jesus e não puderam romper para viver algo além. Muitas vezes na caminhada eu orava a Jesus perguntando: qual que é a direção agora? Qual que era esse novo? Fechou um ciclo na minha vida. O que o Senhor tem de novo agora? Qual que é a direção? Para onde o Senhor está me direcionando? Até que Jesus veio com essa palavra. E Ele diz: meu filho, você quer viver algo novo? Eu falei: eu quero, Senhor. Profundidade também nos leva a novas realidades. Viver a mesma coisa em intensidades maiores pode ser o segredo do novo tempo que eu tenho para a sua vida. Sabe, talvez você está perguntando: para onde vai agora? Para onde o vento está soprando? Para onde eu tenho que virar o barco? Para onde eu viro o meu volante da minha vida? E talvez Jesus está falando: meu filho, você precisa voltar a queimar de novo, só que dessa vez para chegar mais fundo, até encontrar o lugar que eu preparei para você. Eu creio que Deus quer fazer isso, e talvez essa seja a resposta que você está orando. Para onde eu vou? O que vai acontecer? E Jesus está falando: eu tenho algo novo, mas esse algo novo não é uma nova direção, é um novo nível, aonde nesse novo nível há revelações maiores que nunca sequer penetrou no seu coração. Eu creio nisso, eu tenho orado isso, e eu tenho experimentado que, às vezes, aquilo que a gente nem imagina começa a acontecer quando construímos esse ambiente, onde há corações favoráveis à presença de Deus. Isso que eu estou falando com vocês, eu lembrei ontem para a nossa equipe. Vocês têm aqui o culto de adolescentes, uma vez por mês, e lá nós temos também. E lá a gente chama de presence, né, que aponta para a presença de Deus. E essa mesma 5 minutos com a equipe, eu lembrei eles: olha, vamos lembrar, nós não estamos aqui para sermos os tios dos adolescentes que vão queimar. Nós estamos aqui para queimar primeiro. Nós somos os líderes, estamos aqui para entregar de todo o coração. E os adolescentes vão olhar para nós como modelo, para sentir a segurança de entregar a vida deles por completo na presença do Senhor. E a gente começou dessa forma, com uma entrega, os adolescentes chegaram, e a gente teve um tempo de adoração, Deus agiu com quebrantamento, e depois eu assumi a palavra. E conforme eu comecei a pregar, comecei a ler um texto, entra uma moça na sala, e eu vi que ela era um pouco mais velha que os adolescentes, e pensei assim: eu acho que é talvez a irmã mais velha de algum adolescente, porque a gente tinha alguns visitantes. E ela sentou lá no fundo, ficou lá, tranquilo, né? Chegou ali, depois vai levar um adolescente embora. Durante a mensagem, aquela moça começou a chorar. Seguimos normal, Deus está falando. Depois de um tempo, quando encerra a mensagem, faz o apelo, ela levanta a mão e junto com os outros, uma adolescente, aliás, acabou de sair da adolescência, fez 18 anos agora, vai lá orar por ela, e fica um tempo lá orando, e ela também chorando, se derramando, e eu já comecei a perceber: Deus está fazendo alguma coisa. E aí encerra, os adolescentes vão embora, aquela moça continua ali, até que eu e a outra moça da equipe fomos lá conversar com ela, e ela conta por que estava ali. Isso ontem, mais ou menos ali 10h30 da noite, quando a gente acabou. E ela fala: olha, eu trabalho aqui perto, ela mora longe, quase 20 quilômetros da igreja, lá da sede, e eu estava desesperado por Deus. Assim, minha vida, estou totalmente longe, e eu estava desesperado por algo que me trouxesse esperança, resposta para a minha vida, e eu decidi procurar uma igreja. Digitei na internet, no Maps, e vi lá a Igreja Batista Alameda.
não sabia se ia ter culto, não conheço ninguém, nunca tinha visto essa igreja, mas entrei, vi que estava tendo culto de homens lá no templo principal e subi nessa outra programação que disseram que tinha jovens. E eu estranhei que só tinha gente menores e se eu podia entrar ali. Mas como estava todo mundo ajoelhado, chorando, clamando, eu entendi que Deus estava fazendo algo naquele lugar e eu decidi ficar assim mesmo. E durante a mensagem, tudo foi para mim. E depois disso, uma menina mais novinha do que eu veio orar por mim. E ela falou exatamente o que eu tenho vivido. E hoje ela está lá no nosso culto, no culto da juventude. Porque ela voltou, porque ela disse, eu vou ficar aqui nesse lugar. Porque ali eu encontrei um ambiente de revelação. Não foi performance de palavra. Não foi nada a combinar, não foi um convite estratégico. Foi porque alguém tinha escassez. E Deus encontrou no coração dos adolescentes uma fome para que Ele pudesse se manifestar. E quando pessoas entram nesse ambiente favorável, querido, é por isso que quando a gente vai num ambiente para engrandecer o nome do Senhor, a gente não pode de qualquer jeito. Eu vou para o culto, é mais um culto? Não. Tem que ser como se fosse o último. Lá na célula, mas eu já ouvi essa palavra, mas hoje eu não estou precisando muito. Vá para queimar, vá para ser lenha, vá para ser o local onde Deus vai se manifestar, mas vá, porque Deus pode fazer algo se corações estiverem ali concordando e desesperados pela presença dEle. Aquela jovem ontem experimentou de Deus revelar a ela tudo o que ela tinha vivido. E qual foi o texto que eu preguei? João 4, da mulher samaritana, onde ela tem um encontro com Jesus, e aí ela sai para falar para os samaritanos o quê? Encontrei alguém que disse tudo aquilo que eu tenho vivido. Será ele o Messias? Você está entendendo? Sabe porque eu tenho muita convicção que Deus mandou pregar essa palavra aqui? Porque em 2018, antes do pastor João assumir, ele estava de férias. E ele falou, fica pregando aí enquanto eu estou de férias. E a primeira mensagem que eu preguei na Igreja Batista Alameda de Santa Felicidade foi sobre a mulher samaritana. O mesmo texto da experiência que eu tive ontem. E Deus certificou, é para você contar. É para você falar aquilo que aconteceu. Então eu creio que Deus tem coisas novas para fazer. Eu creio que há algo bom que Deus está fazendo e a gente precisa celebrar, a gente precisa testemunhar. Mas eu sei também que Deus Ele quer trazer esse alerta para que a gente transborde, para que Deus faça algo além. Para que a gente não pare no até aqui, mas para que a gente saia daqui crendo que aquilo que Ele vai fazer em Santa Felicidade é infinitamente mais. E quando a gente declarar, olha, Deus vai se manifestar, e a presença de Deus vai tomar, que a glória de Deus vai inundar as ruas de Santa Felicidade, que você não pense que é uma nuvem, um vento que vai lá. Que você perceba que quando a gente fala que é uma nuvem que vai arrastar, a gente está falando que cada um aqui vai sair daqui carregando um peso de glória e autoridade para revelar quem Jesus é. E Ele não é qualquer um, Ele não é o filho de José, Jesus é o Filho de Deus. E Ele pode salvar a sua vida, a sua casa, a sua família e aqueles que estão à sua volta. Se nesse lugar Ele encontrar em você um coração favorável, para que aonde você habita, aonde você mora e aonde você frequenta durante essa semana, você seja o ponto para que um ambiente de revelação se manifeste naquele lugar. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Feche seus olhos e que o Espírito Santo,
aumente a fome no seu coração nesse lugar. Eu creio que enquanto a gente foi pregando essa mensagem, o Senhor foi te lembrando de sementes que ficaram para trás. O Senhor foi te lembrando de experiências que você teve e que parece que aquele fluir não existe mais. Dos momentos que você queimava e que talvez não é mais do mesmo jeito. O Espírito Santo está falando: meu filho, não pare. Meu filho, vá além. O Senhor começa a me mostrar também pessoas que estão orando, buscando resposta do Senhor. E Deus está dizendo assim: olha, cave mais fundo. Continue aonde você está. Você está perguntando: eu vou para a direita ou para a esquerda? E eu estou dizendo para você: há uma nova realidade na profundidade, numa fome maior de busca. Você que jejuava X, Deus quer intensificar esse nível. Você que já lia a Bíblia, Deus quer que você vá além. Você que orava, e talvez já tenha orado mais há algum tempo, Deus está falando: chegou a hora, não perca tempo, porque é nessa profundidade que eu tenho uma nova realidade para a sua vida. Você que serve, talvez Deus vai te despertar para um novo nível. Talvez você se torne líder de uma área que você entrou aqui e nunca imaginou antes. Mas uma coisa é, nós não podemos nos acostumar com o que vivemos até aqui, porque Jesus tem muito mais. Então feche os seus olhos onde você está, começa a orar. E antes de te chamar à frente, você que quer se posicionar e entende que precisa queimar mais, precisa buscar mais ao Senhor, que quer viver além do que você viveu até hoje. Talvez você tenha vivido uma vida longe de Jesus. Talvez você chegou aqui, está até visitando, ou já veio algumas vezes, mas ainda não se comprometeu com esse Deus verdadeiramente. Eu conheço Jesus, eu ouvi falar desse Jesus, mas é Deus lá na terra, ou Deus lá no céu e eu aqui na terra. Você não tem essa intimidade, você não tem esse conhecimento profundo. E hoje o teu coração está queimando que Deus tem mais para a sua vida. Uma entrega total, um comprometimento para viver uma nova vida com Ele, deixar tudo para trás. Essa vida é abundância, que é um relacionamento pleno com Jesus. Uma vida em família de Deus, que é ser igreja. Ou talvez você já tenha vivido isso, mas você se afastou. Você viveu até milagre, mas a onda balançou e talvez você se afundou. Hoje Jesus está aqui dizendo assim: meu filho, eu estou aqui. Eu sou o Deus que te estende a mão. Você estava longe, você estava afundando, mas eu sou aquele que te pego na mão, te trago para o barco, porque eu tenho algo maior para a sua vida. Se você é onde você está, você quer dizer assim: olha, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Ou você que está distante de Jesus e você diz: olha, eu quero voltar a ter um relacionamento pleno com Jesus, eu quero me reconciliar com Ele. Aí onde você está, só me dá um tchau assim: olha, eu quero Jesus. Levante sua mão onde você está. Jesus está aqui nesse lugar te chamando para perto. E Ele está te chamando. Se você deseja se aproximar novamente de Jesus, entregar a sua vida verdadeiramente para viver algo novo, só me dá um tchau assim onde você está. Eu quero viver uma nova vida com Jesus. Eu quero entregar minha vida verdadeiramente. Eu quero. Glória a Deus, pode abaixar. Aleluia. Há mais alguém? Amém. Agora eu quero fazer um segundo convite. Para você que entende que precisa aumentar o nível. Para você que entendeu que o novo de Deus não é uma direção diferente, mas é um nível diferente de entrega. Um nível diferente de revelação. Para viver o novo, ou talvez voltar a viver aquilo que você já viveu um dia. Eu quero te convidar a você sair da sua frente.
a você se ajoelhar aqui no altar e nós vamos orar. Porque eu creio que Deus ele tem milagres para fazer. Pode ficar de pé. Saia do seu lugar, se coloque aqui no altar. E nós vamos orar para que Deus aumente essa fome. Para que todo o peso vá embora, toda a dúvida vá embora. E que sejamos tomados aqui. Porque um ambiente de revelação é um ambiente, é o solo fértil para que milagres aconteçam. É o solo fértil para que vidas sejam transformadas. É o solo fértil para que dons sejam liberados. E eu creio que Deus fará algo nesse lugar. Oh, Espírito Santo, aumenta a fome. Aumenta a fome por mais de Ti. Aumenta a fome pela satisfação da beleza do Senhor. Aumenta a fome pela presença do Teu Espírito Santo. Oh Deus, eu creio que o Senhor vai agir nesse lugar. Eu creio que milagres vão acontecer hoje aqui, então aumenta o nível nesse lugar. Que o Seu nome seja engrandecido hoje aqui, Senhor. Mas que pessoas sejam tocadas como nunca foram tocadas antes.